Entrevista. A fibromialgia é uma síndrome comum em que a pessoa sente dores corporais durante longos períodos, com sensibilidade nas articulações, músculos, tendões e em outros tecidos. A fibromialgia está diretamente ligada à fadiga, distúrbios do sono, dores de cabeça, depressão e ansiedade. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo ao vivo a farmacêutica Eliane Pasquinelli, que colabora com a Rádio Vinícola, esclarecendo questões importantes para os ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom dia, Carol. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes. Eliane, bom dia para você também. Obrigado pela sua presença. E esse é um assunto importante porque o número de pessoas que sofrem de fibromialgia é muito grande. Verdade, Sandro. Tem aumentado consideravelmente os casos de fibromialgia. Para as pessoas entenderem um pouquinho o que é a fibromialgia, vamos tentar explicar com uma maneira mais clara. Ela é conhecida como a síndrome da dor crônica. O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas, não é uma coisa só. A pessoa sente vários sinais, vários sintomas. Ela é mais comum nas mulheres, na faixa mais ou menos dos 20 aos 50 anos, principalmente nas mulheres que estão entrando em menopausa. Existe assim N linhas do que causaria a fibromialgia, mas as causas ainda são desconhecidas. Alguns pesquisadores vão pela linha que é um descontrole no cérebro, como o cérebro processa a dor. Existem pesquisadores que trabalham com a linha que é uma baixa de serotonina. O que é a serotonina? É um neurotransmissor que o nosso cérebro produz, que nos dá a sensação de bem-estar. Pode ser de fundo genético, pode ser doenças autoimunes que causam a fibromialgia. É uma doença dos tempos modernos. Cada vez mais está aumentando os casos e é difícil o diagnóstico. Você disse que não se sabe exatamente quais causas, não é, Eliane? Mas poderia ser causas genéticas, uma pessoa já nasceria com uma predisposição, ou talvez ligada à má alimentação, que faz com que o corpo não tenha muita resistência, e aí surgiria a fibromialgia. O que você pensa sobre isso? Sim, a genética está bastante ligada com a fibromialgia. Pessoas que têm fibromialgia, normalmente as pessoas da família podem desenvolver a fibromialgia. Quando você fala de alimentação, o estresse, a alimentação deficiente, a falta de um exercício físico, da pessoa dormir, ter um sono repousante, relaxante, tudo isso interfere, tudo isso vai produzir a fibromialgia. As pessoas, por exemplo, que não dormem direito, que não têm um sono repousante, elas têm muita chance de desenvolver a fibromialgia, porque elas não conseguem repousar, não conseguem relaxar. E a fibromialgia está muito ligada com a contração de músculo, de tendões, porque a pessoa começa a sentir dor, vai sentindo dor, é uma dor por períodos prolongados. Não é uma dor assim que às vezes as pessoas podem confundir, uma dor que pegou um peso na coluna e fica alguns dias. Não, ela é uma dor extensa, por meses, em média de 3 meses a mais. E a pessoa desenvolve pontos sensíveis. Então, assim, às vezes a pessoa, uma hora está com uma dor em um lugar, outra hora está com mas essa dor não passa. Normalmente a pessoa toma medicamentos, analgésicos, relaxantes musculares, mas ela continua com dor. Eu acho importante também não confundir a fibromialgia, por exemplo, com a osteoporose. Alguém pode pensar, eu estou com dor no osso, e não é isso, são mais tecidos mesmos, e é importante fazer essa distinção referente a isso. Sim, a fibromialgia, Sandro, ela afeta algumas regiões mais específicas, como a parte atrás da cabeça, os ombros, os músculos dos ombros e nas costas, a parte da coluna, mas essa parte mais em cima.
É interessante isso. Às vezes a pessoa tem uma dor no joelho e acha, eu estou com fibromialgia. Não, a dor no joelho da fibromialgia é diferente, por exemplo, de uma dor da artrose, da artrite. Ela é uma dor mais localizada atrás dos joelhos e não no joelho inteiro, como é porque é na onde está inseridos os tendões. Então a fibromialgia ela ataca bastante essa parte muscular e essa parte dos tendões, onde os tendões se inserem nos ossos. Então ela dá uma dor mais específica. Onde o fêmur, que é esse osso da nossa coxa, se encaixa no nosso quadril, é outro lugar que as pessoas sentem bastante dor também, e nos lados dos cotovelos. Então são pontos mais específicos, que essa pessoa tem essa super sensibilidade, às vezes a pessoa não consegue nem tocar nesses pontos, fica uma dor assim, latejante e contínua. Esses dias eu vi no programa Bem-Estar falando sobre essa doença e além dos pontos, do formigamento que a pessoa tem na mão, dos pontos das dores, tem também uma possível desconforto no aparelho gastrointestinal, que é os gases, que também são náuseas. Você poderia falar para o ouvinte sobre isso também? Sim, ela causa uma irritação intestinal, a fibromialgia. Então a pessoa tem bastante desconforto. Tanto que a pessoa, por exemplo, que está passando por esse processo, ela vai ficando extremamente cansada, estressada, fadigada. Ela acorda cansada. Então ela não é uma pessoa que está sob um estresse bastante grande por causa da dor. E isso a gente sempre reflete, quando a gente está estressado por algum motivo, reflete em algum lugar. Ou no estômago, ou na cabeça. E os pacientes de fibromialgia têm essa característica, eles têm bastante irritação intestinal. Nós estamos conversando com a farmacêutica Eliane Pasquinelli, que está falando sobre fibromialgia. Agora, você disse no início, Eliane, que mulheres predominantemente são as grandes vítimas desta síndrome. Mas creio eu que não apenas elas, não é? Homens e crianças ocasionalmente também desenvolvem. Na criança é pouco comum, é bem raro. E no homem também não é uma coisa assim muito constante. É mais na mulher mesmo. Acredita-se até por causa desse desequilíbrio hormonal, porque quando a mulher está, ou ela está nessa fase, por exemplo, dos 20 anos, ela está numa explosão de hormônio. E quando ela está na fase da menopausa, ela está com declínio de hormônios. Então essa transição de hormônio aí acaba acarretando que a mulher seja mais susceptível a desenvolver a fibromialgia. E é mais comum nessa mulher mais já perto da menopausa. Não é muito comum na paciente jovem. Mas e mais velho, na terceira idade, a menopausa já ficou há 20 ou 30 anos para trás. A idosa, ela tem também tendência? Sim, tem tendência sim. Por exemplo, uma das causas que nas pesquisas que se propaga é a falta de uma substância, de um mineral, que é o magnésio. Então, assim, com a idade, a gente vai perdendo a síntese dessas substâncias, ou a fabricação dessas substâncias. E o magnésio, ele é muito pouco encontrado na natureza. Então, acaba que a pessoa já idosa, ela já não está mais sintetizando tão bem esse magnésio, por exemplo, e ela tem essa deficiência de vitaminas, e isso pode levar, sim, a ela, mesmo em uma idade mais avançada, desenvolver a fibromialgia. Existe cura para fibromialgia ou um tratamento com exercícios físicos que a pessoa pode fazer em casa ao invés de tomar remédio, ou ela precisa procurar o médico para ser diagnosticado com certeza a doença? O diagnóstico, Carol, da fibromialgia é bem difícil. Por quê? Porque tem que ser um médico clínico muito bom para poder ouvir essas queixas. Porque, como a gente falou lá no início, ela é um conjunto de coisas, ela não é só uma coisa. Então, normalmente, um médico clínico, um bom clínico, vai conseguir. Não existe um exame. Eu vou lá, faço um exame. Reumatismo? Mais ou menos parecido com isso. Mas assim, o reumatismo, se você vai lá e faz um exame de sangue, ele consta que você está tendo alteração sanguínea. No caso da fibromialgia, não. É os sintomas e os sinais que a pessoa está sentindo, que ela vai passar para esse médico vai diagnosticar. Então, o diagnóstico é difícil.
O tratamento, normalmente, assim, o tratamento mais convencional é com analgésicos, com anti-inflamatórios, com às vezes até medicamentos para depressão, porque a pessoa começa até a entrar num quadro, ou vice-versa, a pessoa está deprimida e desenvolve uma fibromialgia, ou o contrário. Então, esse é o tratamento mais convencional. E os tratamentos alternativos seriam a fisioterapia, né? Porque a pessoa começa a ter muita limitação de movimentos por causa da dor. Qualquer movimento que ela faça, ela sente dor. Então a tendência dela é diminuir os exercícios. E muito pelo contrário, é muito recomendada a musculação, por exemplo. A pessoa às vezes tem dificuldade para poder fazer, mas ela tem que se esforçar a fazer, porque a musculação vai ajudar com que ela diminua essa tensão aí. Quando a gente faz algum tipo de exercício físico, inclusive a musculação, você libera bastante serotonina, então isso te dá uma sensação de bem-estar, você vai se sentir melhor. Outra terapia bastante interessante para a fibromialgia é a acupuntura. A acupuntura para dor é fantástica. Então, é um conjunto. A pessoa que desenvolve a fibromialgia, ela vai precisar de um conjunto de tratamentos. Não vai ser, eu vou só tomar um analgésico, vai resolver meu problema. Vou tomar um antidepressivo. Não vai. Então, ela vai ter achar os meios que vai fazer com que ela melhore. Eu vou fazer a acupuntura, vai melhorar. Eu vou tomar um remédio também, vai melhorar. Então vou associar as duas coisas. Eu comecei a melhorar, eu diminuo o medicamento e volto só para a acupuntura ou só para exercício. Então é o próprio paciente que vai ver onde que é o limite dele para ele poder melhorar dessa doença. Você falou de acupuntura, esse é um assunto que eu tenho muitas dúvidas, viu, Eliane, e me interesso. Quem sabe a gente já num próximo programa, nos próximos dias, você vem aqui e fale um pouquinho sobre isso. Eliane, você falou que é de difícil diagnóstico a fibromialgia. Isso significa que pode acontecer do médico solicitar exames e o exame não apontar nenhum tipo de anomalia, nenhum tipo de doença, nenhum tipo de alteração, e a pessoa continua queixando-se de dores? Exatamente. Por exemplo, no caso se prega que a pessoa tem uma baixa quantidade de magnésio no organismo. Então, se você dosar o magnésio que circula no nosso sangue é 1% só do que você produz. Então, você vai fazer o exame, vai constar que você está com o magnésio, mas na verdade você não está, porque o magnésio ele fica dentro das células, ele está presente dentro das células, então o exame de sangue não vai diagnosticar isso. Então às vezes passa muito batido para muitos profissionais, principalmente às vezes o profissional está numa correria, numa grande cidade, e também tem a ver com estresse. Por exemplo, a pessoa está muito estressada, ela vai piorar esse quadro e de repente ela chega para fazer uma consulta, ela não consegue explicar o que ela está sentindo para que o médico possa ter esse diagnóstico. Então é um diagnóstico bastante difícil. Ou seja, faz o exame, não dá nada, a pessoa está reclamando de dor, o médico manda ela ir pescar. Acha que é frescura. E aí ela vai pescar com muitas dores. As pessoas às vezes acham que pode ser até mentira, né? Algo psicológico, porque teve um estudo na década de 90 que falava que a fibromialgia era algo psicológico, né? Que não era uma doença que acontecia no organismo da pessoa, que era algo psicológico, tipo uma depressão que a própria pessoa desenvolvia, mas não é, né? É uma doença que existe com muitas dores pelo corpo. São dores generalizadas e prolongadas. Então, a pessoa, por mais que você pense que o meu organismo vai desenvolver alguma coisa por causa da minha cabeça, isso numa fibromialgia, por exemplo, não tem como acontecer, porque a pessoa fica meses com muitas dores, com dores prolongadas. Então, não é uma coisa que hoje eu acordei com uma dor e amanhã eu já estou bem, outro dia eu encontro... É constante. Às vezes a pessoa não consegue nem dormir, mesmo tomando todos esses remédios, porque ela não acha uma posição confortável para ficar por causa dessas dores. O médico seria o reumatologista, que seria bom procurar? Um clínico geral seria um bom clínico geral, tá? Um reumatologista, aí é uma gama de profissionais que podem examinar esse paciente e diagnosticar. Mas eu acho que a indicação para um clínico geral é mais... O clínico geral ele trabalha uma gama maior de sintomas, então talvez ele consiga
fazer esse diagnóstico mais facilmente. Visualizar. E esse profissional que fez essa pesquisa, o Caroline, ele não tinha fibromialgia, com certeza. Achava que era da cabeça da pessoa. Ele não teve. Agora, Eliane, você falou sobre o cloreto de magnésio, não é? No corpo, no tratamento, as pessoas podem ter que ingerir essa substância para poder suprir a ausência? Sim. Como eu havia dito, o nosso organismo produz magnésio, mas uma quantidade não muito grande. E na alimentação é muito baixa a concentração de magnésio. Então, assim, ele é mais encontrado no mel, no melado, nas castanhas, nos farelos. Mas você teria que ingerir uma quantidade muito grande para você adquirir esse magnésio. E até porque também o solo brasileiro tem pouco magnésio. E o que normalmente se usa nas plantações? Se usa adubos que tem outras substâncias, mas não contém magnésio. É interessante isso. Então é bem baixa a quantidade de magnésio que tem no solo brasileiro. Então, assim, por mais que as verduras verdes têm magnésio, tem, mas é uma quantidade baixíssima. Então a suplementação de magnésio, às vezes, para um paciente de fibromialgia, é extremamente importante. Por quê? Porque ele é responsável por, assim, mais de 350 reações químicas no nosso organismo. E ele é um relaxante muscular, ele não é um medicamento, ele é um suplemento. Então, assim, ele é um relaxante muscular natural. Então, a suplementação para quem tem fibromialgia é, assim, muito bem indicada. E para quem não tem por conta própria, tem alguma contraindicação? A única contraindicação, assim, é para pacientes renais, né, que tem doenças renais, e pacientes que têm alguma doença de intestino, tipo essas síndromes de Crohn, essas doenças irritativas de intestino. Aí ele pode te causar um desconforto, porque o magnésio também é laxativo. Então, assim, se ele for tomado em grandes quantidades, ele é laxativo. O ideal é que a pessoa consuma o magnésio comece numa quantidade bem baixa. E eu achei, nas minhas pesquisas que eu fiz, eu achei bastante interessante que o magnésio é que leva o cálcio para os ossos. Então, se a paciente, por exemplo, que tem osteoporose, que vai desenvolver a osteoporose, que tem na família e quer fazer uma prévia aí para impedir que essa osteoporose caminho mais rápido, é indicado também o magnésio, porque o magnésio é como se ele desse a mãozinha para o cálcio para ir para os ossos e fortalecer esse osso. Se ele tem muito cálcio na circulação e ele não tem magnésio, o cálcio passa direto, aí a pessoa vai ter mais tendência a desenvolver cálculos renais, endurecimentos de artérias, porque tem muito cálcio. E já a combinação do cálcio com o magnésio vai fazer com que esse cálcio vá para o lugar certinho, que é para os ossos. Conversando com a farmacêutica Eliane Pasquinelli, não é? Que está aqui para falar sobre fibromialgia. Eliane, assunto amplo, poderia ser dito muito mais. Ficou alguma coisa ainda de fora que você gostaria de complementar? Não, só com relação ao magnésio, as pessoas... O interessante é consultar o seu médico, se você pode tomar, né, o magnésio, apesar dele ser um suplemento, mas normalmente é indicado para as pessoas começarem a tomar uma dose bem baixinha. Então você compra em farmácias de manipulação ou nessas farmácias de grande centro o pozinho do cloreto de magnésio. Então são em média assim 2 colheres de sopa que você vai dissolver num litro de água filtrada. Você vai guardar isso na geladeira e começar a tomar uma quantidade bem baixinha. Um copinho daqueles de café, aqueles cafezinho descartável, começa com meio copinho e vai aumentando a dosagem. O máximo que pode tomar por dia é 3 copinhos. Então a pessoa vai dosar, eu melhorei, eu comecei com 1, vou continuar com 1. Eu aumentei e me deu diarreia, eu diminuo a dosagem. Então a pessoa que está com algum problema de dor, desse tipo, seria indicado. E hoje já existe também ele em cápsula.
nessas grandes redes você já acha ele em cápsula, para quem não gosta de ficar tomando alguma coisa. Então, para quem tem esses sintomas de fibromialgia, é bastante indicada a suplementação do magnésio. Será que uma mulher de 30 anos pode começar a tomar preventivamente o magnésio? Ela sabe que dali 15 anos talvez ela vai entrar na menopausa, ela já começa 15 anos antes tomando um pouquinho por dia? Seria ótimo. Pena que eu não tive todas essas informações antes, viu, Sandra? Porque senão também eu teria começado a tomar. É para isso que o Jornal da Cidade está aqui, né? Para realmente trazer profissionais. Eu hoje tomaria. Se eu tivesse 30 anos, eu tomaria uma dose bem baixinha, mas eu tomaria. Porque o benefício que ele traz é extremo para o organismo. Muito bom. Oi, Carol. Vou começar já com 20, então. Não, espera mais uns 10 aninhos. Já preveni, então, 20 anos. Osteoporose provavelmente você não vai ter se você começar já com essa idade, viu? Tem também outras funções, então, o magnésio. Sim, sim. Olha, não é só... Não é só combater, ser um relaxante muscular, ele melhora o sono, porque ele acaba liberando mais serotonina, e ele tem essa parte de fixar o cálcio que eu achei fantástica. Então, quer dizer, não adianta você tomar um balde de cálcio porque você acha que você vai fortalecer seus ossos, que não vai. Você vai jogar tudo isso fora, o que você não vai jogar vai parar em algum lugar no seu organismo, vai trazer mais malefício do que benefício, e a combinação dos dois faz com que ele vá direto, o cálcio vá para os ossos e fortaleça esse osso. Muito bom. Nós então conversamos com a farmacêutica Eliane Pasquinelli. Eliane, eu quero agradecer a sua presença. Vamos já combinar um próximo assunto para os próximos dias e deixar aqui o microfone sempre aberto e agradecer a sua participação. Eu que agradeço, Sandra e Carol. É um prazer estar aqui com vocês. Um bom final de semana a todos os ouvintes e fiquem com Deus.